Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado e bilheteria aqui no canal, hoje para trazer duas situações. Vamos começar com Gladiador 2 e depois discutir sobre o Red One, Operação Natal, esse filme super caro do The Rock, que a Amazon faz uma estratégia diferente e que existe uma pergunta que ela é feita. Dá para considerar um fracasso um filme de 250 milhões de dólares com um circuito grandioso nos Estados Unidos, e eu já vou trazer os números a seguir, mas que não consegue chegar perto de pagar as contas, por exemplo, ou você descarta esse número porque é uma adição direto para streaming? Vamos analisar tudo no vídeo de hoje, começando com Gladiador 2. 87 milhões de dólares no mercado internacional, o que é um resultado excelente. Eu falo muito, de como as projeções internacionais são difíceis. A de Gladiador estava entre 80 e 88 milhões, ou seja, chega no topo para o que era esperado, lembrando que nos Estados Unidos esse filme lança na sexta-feira, dia 22, junto de Wicked. Wicked deve ter uma arrecadação melhor do que Gladiador 2, mas Gladiador 2 vai ter um circuito bem importante. As distribuidoras, elas até consideram que esse evento da próxima semana, entre Gladiador e Wicked, vai fazer com que as pessoas escolham qual vai assistir primeiro, meio que aconteceu no Barbenheimer, ainda que eu acredite que o Barbenheimer foi bem mais orgânico do que Gladiador e Wicked lançando na mesma semana. Esse número de 87 milhões de dólares é muito bom. Quebra dois recordes, a melhor estreia do Ridley Scott no mercado internacional e a melhor estreia da história da Paramount no mercado internacional para um filme de classificação indicativa R. Vamos lá para os números. Reino Unido, 11 milhões de dólares, França, 10 milhões de dólares, Espanha, 5,6. Dos mercados da Europa, em que os resultados foram excelentes, o único país que ficou abaixo da projeção foi a Alemanha. A Alemanha tem o registro de 4,3 milhões de dólares de bilheteria, para um aguardado na casa de 6 milhões. O Brasil fica com uma arrecadação de 3 milhões de dólares para Gladiador 2, e eu destaco também o número do México, que se aproxima de 5 milhões de dólares. Esse resultado é muito importante, claro, ali ditando a expectativa para lançamento nos Estados Unidos, onde Gladiador pode arrecadar cerca de 70 milhões de dólares na sua estreia, especialmente porque o Ridley tem um projeto muito caro nas mãos, um projeto que custa muito pro estúdio. Então eu disse, um dos filmes mais caros da história do cinema. Tem um break-even estimado acima de 600 milhões de dólares, ou seja, precisaria de 600 milhões de dólares de arrecadação bruta para pagar as contas, levando em conta o altíssimo custo de marketing também. Nos Estados Unidos, a campanha de marketing de Gladiador 2 ela começa, sem dúvida, um mês antes do filme, e aí você vê nas ruas, desde os outdoors até decoração em parada de ônibus, veículos na cidade. Foi impressionante o que a Paramount fez para criar essa sensação de filme-evento mesmo. Então, para 87 milhões de dólares no mercado internacional, eu considero um número excelente, porque existia aquela desconfiança. Será que o público vai dar essa chance para Gladiador 2? Aqui eu quero voltar também na matéria da Entertainment Weekly, que foi publicada sobre Gladiador, destacando especialmente a visão do Ridley Scott, com um novo protagonista agora, o Paul Mescal, e o Ridley dizendo: eu quero usar Gladiador 2 para conseguir estabelecer de fato esse projeto a longo prazo a partir de uma sequência, que é Gladiador 3. Então, nessa matéria da Entertainment Weekly sobre Gladiador 2, além da questão do set, das coisas que ocorreram quanto à greve, tem muito dessa percepção de Gladiador como uma franquia do cinema, pensando, obviamente, a longo prazo e pensando na estruturação, claro, de um grande personagem de interesse que é o Paul Mescal. Porque, querendo ou não, você vai apontar para a participação muito forte do Russell Crowe e nesse legado que existe em Gladiador. Por isso que o filme ele não pode simplesmente abandonar Gladiador de 2000 e ele precisa fazer essas conexões. Acredito que o que o Ridley espera agora é justamente ver esse resultado para ter o apoio da Paramount para Gladiador 3, porque existia, repito, uma desconfiança, Existia uma desconfiança de um projeto muito caro, que passa por problemas, que estoura o orçamento, e o Ridley reconhece isso, e que poderia ser aquela sequência que as pessoas foram
quem sabe deixar para prestigiar em casa ao invés do cinema. Então criou-se esse cenário de Gladiador como um filme muito importante de novembro, que as pessoas acabaram então saindo, comprando ingresso, prestigiando. O mercado internacional, o lançamento agora é muito bom, falta Estados Unidos, Canadá e China, que eu também penso que vai trazer um número excelente para Gladiador 2. Então, dos dois recordes, melhor estreia internacional do Ridley, melhor estreia internacional da Paramount para um filme de classificação indicativa R. Esse é o longa que tá dando o que falar nessa semana. Para quem já assistiu Gladiador, eu tava vendo alguns comentários no vídeo da minha crítica, até vou deixar o link na descrição para quem não assistiu. Entra muito na questão do épico de entretenimento, uma boa atuação do Denzel Washington, que eu penso que vai ser reconhecida, no mínimo, com indicação ao Oscar. Só que nessa semana, nos Estados Unidos, chegou um outro filme que já tinha uma rodagem em países como o Brasil, que é Red One, Operação Natal. O resultado nos Estados Unidos fica na casa de 34 milhões de dólares e na rodagem internacional já tinha conseguido 50 milhões. O número total é de 84 milhões até agora, que para um filme que foi pensado direto para streaming não é um mau resultado. Não é um resultado que você descarta. Qual que é a questão que a indústria discute? Ora, a questão é a seguinte: o filme custa 250 milhões de dólares, só o salário do The Rock está estimado na casa de 50 milhões de dólares. Será que a Amazon não fez uma estratégia ao pensar na viabilidade desse filme para o catálogo em dezembro, ou ela simplesmente descarta qualquer possibilidade de rodagem cinematográfica? Independentemente do ponto de vista, o que dá para mencionar é que a Amazon garantiu para a Red One uma janela muito grande nos Estados Unidos, garantiu preferência em cinemas e, mais que isso, existia o interesse da própria Amazon, através de parcerias de distribuição, de colocar esse filme nas salas IMAX. E as negociações IMAX são negociações à parte, não é só você querer mencionar o seguinte: eu quero que esse filme chegue nas salas IMAX. Não, depende de uma negociação bem complexa. IMAX, salas Dolby nos países que têm cinemas Dolby também. Eu até mencionei na live do último sábado que isso aconteceu porque o The Rock se disse inspirado em Oppenheimer do Nolan. Ele foi assistir Oppenheimer na sala IMAX que o Nolan frequenta e disse assim: bom, eu quero que o meu próximo filme também seja exibido em IMAX. E aí, por causa disso, ele precisou entrar nessas negociações, e eu até acredito que essa janela que o filme conseguiu em novembro foi para acomodar justamente esse desejo do The Rock, porque você esperaria um longa desse tipo se a preferência fosse bilheteria, né? Para um filme de Natal, esperaria mais perto do Natal, quem sabe no comecinho de dezembro. Não no começo de novembro em alguns países, para metade de novembro e depois para chegar no catálogo de streaming. Então o que dá para falar nesse sentido? Que é fato que a Amazon não tem essa pressão por bilheteria, né? Um filme original para streaming, ele não precisa realmente pagar as contas no cinema, porque a estratégia toda de investimento é diferente. Agora, quando você pega o número bruto de arrecadação desse filme e compara com o custo que ele tem, fica mais ou menos assim: caramba, a Amazon no final das contas vai perder muita grana, mas ela vai ter uma adição de catálogo. É que o Red One custa muito caro também, né? Muito caro, e tem coisas bem mal feitas, uma falta de capricho, não só em roteiro, mas até mesmo na pós-produção. Os efeitos do filme que eu considero ruins também, enfim. Então, Gladiador 2, por um lado, superando as projeções iniciais da Paramount para o mercado internacional, agora aguardando o lançamento na semana que vem nos Estados Unidos, e o Red One com esse asterisco. É um filme para streaming que tem uma rodagem nos cinemas, que vai tentar salas IMAX e que não tem um resultado nos Estados Unidos e no mercado internacional que entra dentro de uma perspectiva de sucesso. Não dá para falar que, com o custo envolvido, esse filme é um sucesso nos cinemas. Do mesmo modo, é um longa que daqui a pouco está disponível no Prime Video, ou seja, qualquer resultado já é alguma coisa para a distribuidora. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!